eu vou te abençoar. A partir de hoje a sua vida vai mudar. A sua vida agora vai entrar num novo ciclo. A sua vida agora vai romper. A sua vida, Deus falando com ele dessa forma. Aí ele fala com Deus: Deus, olha só, já que agora eu quero falar de algumas pessoas. Eu passei no meio do caminho vindo para cá, eu vi uma mulher, uma jovem, e ela mandou te perguntar por que ela não consegue um casamento, por que ela não consegue romper nessa área. Deus falou: olha, porque os homens foram para a guerra, e por eles terem ido para a guerra, não ficou nenhum homem. Mas eu falei já com ela que a hora que passasse um homem ali, aquele homem ia casar com ela. Tá bom, Deus. Mas também, Deus, eu encontrei uma árvore, e a árvore, ela falou para mim falar com o Senhor por que ela não dá fruto, por que a folha dela está cada dia secando mais. Deus falou: porque naquela árvore, os homens, quando foram para a guerra, colocaram toda a riqueza, ouro, prata, joia, diamante, fizeram um buraco perto da árvore, e toda aquela riqueza todinha ali, toda aquela riqueza começou a atrapalhar a seiva da árvore, e ela não consegue desenvolver. Então fala isso para ela, beleza? E também o lobo, encontrei um lobo, ele perguntou por que eu não tenho tido casa, por que está assim, aí tal, ele falou assim: porque aquele lobo, ele é muito lento, eu mando as cartas para ele, e ele é muito lento e não consegue. Beleza. Aquele moço voltou pelo caminho, fazendo o caminho de volta. O primeiro lugar que ele passou foi no castelo. Estava lá na jovem. Olha, Deus mandou te falar. Deus mandou te falar que um homem passaria neste lugar. E este homem casaria com você. E esse homem reinaria com você. Seria o rei de toda essa região com você. Então você pode ficar tranquilo que esse homem vai passar aqui. E ele foi embora. Deus falou que ia dar oportunidade para ele. Ele pegou e foi embora. Esse homem seria quem? Ele foi embora. E continuou, encontrou a árvore. Você não está produzindo frutos nem folha, porque há muitas joias, muita riqueza, muitos diamantes, muito ouro, muita prata. E aí a árvore fala para ele: então tira tudo isso aí, tira, para mim poder produzir, para mim poder dar folha, para mim dar fruto. Ele diz: eu não tenho tempo, porque eu tenho que Deus falou para me dar oportunidades, então eu tenho que correr para me pegar minhas oportunidades. E o homem foi embora, deixou lá. E aquele homem encontrou com o lobo. E quando ele encontra com o lobo, ele fala para o lobo: o lobo já quase morrendo de tanta fome. Ele chega para o lobo e fala: é porque você é muito lento. O lobo comeu ele. Sabe o que a gente aprende? Que Deus nos dá oportunidade na vida. Deus nos dá uma oportunidade para a gente estar aqui nessa casa. Em muitos países já há perseguições. Nós estamos numa casa, num país ainda não há perseguição, entre aspas, mas há algum tipo de perseguição. Deus nos dá a oportunidade de termos as coisas. 90% dessa igreja, 90% de todos os membros dessa igreja já trabalham. A maioria dos homens que têm suas famílias são empregados. Mulheres são empregadas. Deus nos dá tantas coisas. Deus nos dá condições de termos uma roupa. Deus nos dá condições de vermos, de termos uma visão ampliada, de alcançarmos coisas na nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de tudo que é jeito. Deus desenha essa oportunidade para nós, como desenhou nessa história. Há muitas vezes que nós não conseguimos ver. E ficamos reclamando o tempo todo. Nós esquecemos de Deus. De quem Deus é para nós. Nós esquecemos de
saber de viver uma vida com Deus. A Bíblia diz assim, que buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso não é uma frase qualquer. Isso é um texto bíblico. Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas que serão acrescentadas. Então, queridos, começa a fazer a obra de Deus. Podemos fazer a obra de Deus de muitas maneiras. Quantas pessoas que estão aqui? Nós estamos em outubro terminando, no mês de outubro entramos em novembro, dezembro termina o ano. Quantas pessoas nós temos aqui que nunca ganharam uma vida para Jesus? Quantas pessoas que estão aqui que nunca vieram uma quinta-feira de oração na igreja? Amanhã com Deus. Quantas pessoas que estão aqui todo mês? Nós temos uma semana de oração. Quantas pessoas que estão aqui que nunca vieram numa semana de oração? Quantas pessoas que estão aqui que não se envolvem na obra de Deus, de alguma maneira, ou orando, ou indo na sala de oração? Quantas pessoas que estão aqui que todo domingo, 6 horas da tarde, tem uma sala de oração lá, que eu falo, gente, vamos vir todo domingo, 6 horas, sala de oração. Quantas pessoas que estão aqui que nunca vieram numa sala de oração? Quantas pessoas que estão na igreja que só vêm domingo à noite, que nunca vieram na escola bíblica dominical? Quantas pessoas? Sabe, a nossa igreja hoje tem 350 membros para lá, olhando todo mundo lá na lista. Cerca de 50% ou mais só vem à noite, e são membros da igreja. Por que Deus estava falando isso ao profeta Malaquias? O que estava acontecendo no meio do povo? O diagnóstico. O médico ele tem que dar o diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é bom, e às vezes o diagnóstico é ruim, mas ele tem que falar. Deus estava dando o diagnóstico do povo. Às vezes, queridos, nós estamos muito cansados para fazer as coisas de Deus. Nós nunca estamos cansados para fazer nossas coisas. Às vezes nós estamos cansados de fazer a obra de Deus. A obra não é minha. A obra não é de nenhum pastor ou líder. A obra é de Deus. Deus poderia ter mandado os anjos dele fazer essa obra. Poderia não? Sim ou não? Mas Deus mandou nós. Deus nos deu uma ordem, Deus nos deu uma missão. Para nós cumprirmos a missão, sabe? Parece que nós vamos fazer as coisas de Deus, a obra de Deus. Obrigado, Deus. Não temos prazer. Nós esquecemos, parece que nós estamos fazendo com o homem. Quando você vai fazer com o homem, você vai sentir isso mesmo. Se você fizer para mim, vou fazer porque o pastor manda isso. Se você fizer pensando assim, irmão, você vai cansar. Você vai ficar enjoado de mim. Você vai ficar com raiva de mim. Porque você está fazendo isso para mim. Porque eu vou exigir de você, e você, quanto mais eu exigir de você, mais raiva você vai ficar de mim. Mas se você falar assim, vou fazer para Deus. É isso aí. Eu quero estar bem com Deus lá. Aleluia. Quando o Senhor tirar a foto, no final, eu quero estar lá naquele quarto. Porque, querido, se nós fizermos a obra de Deus relaxadamente, a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Fazer a obra relaxada é muito complicado. É tudo que a gente vai fazer. A gente vir para a igreja de forma relaxada, Deus não está agrada. Se a gente está ali na frente adorando, se nós não tivermos ensaiado, nos preparados para estar ali, é relaxado. Se você vier aqui para o altar pregar de qualquer jeito, é relaxado.
Se você está fazendo a diaconia da igreja de qualquer jeito, é relaxado. Se você, querido, está fazendo líder de alguma coisa, está fazendo de qualquer jeito, é relaxado. Se você vem para a igreja e você fica aqui na igreja de qualquer jeito, que você não ora, que você não está prestando atenção na palavra, que você não lê a Bíblia, está fazendo relaxadamente. A gente não pode cair nesse processo. Nós não podemos ser relaxados. Ou seja, fazer de qualquer maneira. A primeira coisa, nós precisamos ter amor. Amor pela casa de Deus. Eu não estou lembrando o texto, mas a palavra diz assim, que o zelo pela casa de Deus me consumiu. O zelo. Você tem zelado pela casa de Deus? Quantos de nós temos zelado pela casa do Senhor? A gente olha para a casa de Deus, a gente tenta de todas as formas, está sempre mantendo ela pintada, sempre se vê, né? A gente tenta dar o nosso melhor, mas você vai ver às vezes cadeiras furadas, né? Papéis no chão, às vezes, isso aí tem que pegar zelador. Não, eu tenho que zelar pela casa de Deus. Tem gente que chega na casa de Deus, põe o pé na parede, sujando. Irmão, você precisa disso. Cuidado, nossa, de todos nós. O zelo pela casa de Deus nos consumiu. Precisa nos consumir. Nós temos que zelar pela obra, pela casa, por vidas. Nós precisamos ter despertamento, porque era isso que Deus estava falando. Era isso que Deus estava falando com um profeta. Deus estava trazendo essa palavra ao profeta daquilo que estava acontecendo. O texto termina dizendo: hoje maldito seja o enganador, aquele que queira me enganar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus não pode ser enganado. Eu não me engano, é Gálatas capítulo 5, fala que Deus nós não podemos escarnecer de Deus, nós não podemos enganar a Deus. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal ao seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Ou seja, você tendo condição de fazer algo melhor, e você faz de qualquer jeito, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. João 2. Quero terminar essa palavra dizendo que nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Quero te trazer essa palavra é para mim também. Essa palavra não é só para a igreja, é para mim, para nós. Nós precisamos ter esse despertamento, nós precisamos acordar, nós precisamos amar mais isso aqui, amar mais a obra de Deus, amar fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus com alegria, não por uma obrigação, porque Deus ama aqueles que dá com alegria, ou que faz com alegria. Se nós estamos fazendo a obra de Deus com alegria, a obra de Deus vai nos trazer prazer. A obra de Deus vai nos trazer contentamento. A obra de Deus vai nos trazer progressão. A obra de Deus vai fazer com que eu queira mais e mais. Não adianta, irmãos. Não adianta nós fazermos algo para que os outros vejam, tá bom? Não. Nós nem precisamos fazer isso. A única pessoa que precisa nos ver é o Senhor. Só Ele. Amém.